Uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto e sem necessidade de performar ou acertar, apenas ser e estar. Um reencontro consigo, no aqui e agora, sem pressa, sem cobranças. E deixar que isso seja o suficiente. Este espaço nasce para acolher quem deseja e escolhe estar em paz e cultivar até que, enfim, uma vida com leveza. Respira, pega seu chazinho e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. Olá, mais uma vez, tudo bem? Que bom ter a sua companhia, que feliz eu estou de estar aqui gravando o segundo episódio. E eu já vou começando te dizendo que eu complico demais. E é sobre isso que a gente vai falar, porque a gente fala sobre o que é a vida, o que acontece na vida, sobre onde a vida aperta. E essa semana, tentando trazer aqui qual seria o melhor tema, pensando, refletindo, eu vi que eu complico demais. Vou te dar um contexto. Eu estava me organizando para gravar o segundo episódio do clube, que seria um exercício que eu aprendi com uma psicóloga, Ediane Ribeiro. Ela é maravilhosa, ela é magnífica na condução de transmitir o seu saber. Ela é uma psicóloga, uma mulher maravilhosa. E ela explicou esse exercício em coisa de 1 minuto e meio. E eu tava já há mais de 1 hora ali pesquisando, fazendo anotações, trazendo outros insights e percepções para poder trazer algo mais robusto a respeito desse exercício. E quando eu olhei, me deparei com esse cenário, eu me questionei por que isso tudo? Por que é que algo que foi entregue para mim daquela forma simples, rápida e prática, e que me tocou tão profundamente e que se fez entender facilmente para mim e que me tocou profundamente a ponto de mobilizar os meus sentidos na direção daquilo que foi proposto, por que que isso que foi colocado dessa forma chegou até mim dessa forma? Por que que eu estava transformando em algo caótico, grande, intenso, profundo, para poder entregar para o outro, entende? E aí eu fui me questionar porque isso é um padrão, né? É o padrão da mulher guerreira, é o padrão da mulher que está sempre ativada para ir na direção daquilo que é mais profundo, mais denso, mais longo, mais demorado, mais difícil. Talvez você conheça alguém que viva esse padrão, talvez você seja essa pessoa, mas é um padrão muito comum quando a gente pensa em questão de Brasil e de como a nossa sociedade foi estruturada e dos lugares onde a maior parte de nós viemos, é muito comum esse lugar da mulher guerreira, né? Da mulher que precisa entregar tudo de si, fazer o máximo de si, que nunca tá bom. E a gente não tá flertando aqui com a mediocridade, por favor, não é esse lugar. Ninguém aqui quer fazer as coisas de qualquer forma, entregar de qualquer jeito. A gente não tá falando sobre um trabalho desleixado, a gente tá falando de fazer as coisas com capricho, sim, mas a gente tá falando desse excesso de peso, esse excesso de sofisticação que a gente tenta colocar numa coisa que nem precisa ser sofisticada tanto assim. O excesso de peso, o excesso de palavras, o excesso de como que chama quando a gente fica conferindo? Como chama isso, gente? Quando a gente fica conferindo, sabe? Esse excesso de validação, de ficar conferindo algo. Então, você faz um relatório e nunca tá bom o suficiente. Esse excesso de perfeccionismo, de ir sempre em busca de um algo melhor que nunca tem fim. Ou que não se chega realmente a esse lugar de esgotar isso que é melhor. Porque, na verdade, a gente tá falando de um vazio interno. A gente não tá falando de algo palpável que realmente pode ser colocado de forma prática e delimitado, não tem bordas. Essa dor não tem bordas. Essa dor, ela vai além. Ela pega tudo que vê pelo caminho, porque ela não tem bordas. Entende esse lugar de ser guerreira e viver um peso? É um lugar que não tá delimitado, então os teus limites não existem, os teus limites estão
soltos por aí. Os teus limites não têm bordas. E aí a sua vida vai virando um lugar intenso, e denso e profundo, onde todas as demandas do outro cabem dentro de um território que na verdade deveria ser seu. Entende? Então pensa você como um território, como se em volta de você tivesse uma linha que delimita você, que delimita o seu espaço, que delimita até onde você vai. Você não respeita, porque você não tem essa linha. Você não tem essa linha, você não tem essa borda. Então todo mundo entra e te invade e você sai de si e se doa demais e vai além das suas bordas e dos seus limites constantemente, porque você não está limitada. Dentro desse lugar de saber até onde ir, de se colocar limite, de entender que você é suficiente dentro desses teus limites. Essa tua borda que não existe, que deveria existir, deveria? Poderia? Poderia existir. Essa borda é para te colocar dentro de um espaço que te diz, olha, você é suficiente. Essas bordas te mostram que você é suficiente, que é legítimo, que o teu trabalho pode não ser extraordinário, mas é suficiente, é legítimo, que você precisa entregar algo que é suficientemente bom. Você não precisa entregar o melhor de todos o tempo todo. Você não precisa perder pedaços de si para entregar uma performance que te machuca, que te fere. Cadê os teus limites? Os teus limites que não foram ensinados através do amor e do afeto. Você não teve, talvez, alguém que te tocasse com amor, com afeto e dissesse para você que o seu pouco é suficiente. Que o seu pouco é bom também. Que talvez você não precise fazer nada. Só de você existir, você já é boa, sabe? Isso aí já é o suficiente, porque você já é. Então você não precisa fazer tanto esforço assim para agradar, para ocupar um lugar, para acertar, para mostrar que você merece uma estrelinha na testa de por favor, olhe para mim, valide o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou mostrando. Diga para mim que a partir daquilo que eu faço e a partir daquilo que eu entrego, eu tenho valor e que a partir disso você vai me amar, eu vou ter o seu afeto. Se eu for bonitinha, eu vou ter o seu afeto. Se eu fizer aquilo que você deseja, aquilo que eu suponho que você deseja, se eu for uma boa menina, se eu ocupar esse lugar, se eu entregar tudo de mim, se eu não responder, se eu não for rebelde, se eu não me colocar em situações constrangedoras, se eu fizer tudo certinho, você vai gostar de mim? E aí eu vou ter o teu amor, eu vou ter o teu afeto, o teu carinho? Então será que é esse lugar que a gente tá conversando? É desse lugar? É dessa dor? É desse sentir? É desse espaço? Com falta de espaço? Vamos respirar. Falando aqui com vocês, eu me lembrei de um livro e acabei de pegar aqui, chamado Filhos da Casa Vazia, da autora Rafaela Fioravante Venturato. Rafaela é de Varginha, sou de Minas Gerais, aqui pertinho de mim. Se você mora aqui na região, procura ela no Instagram, pede esse livro pra você, que você vai amar ler esse livro, com toda certeza. Não é publi, tá, galera? Porque nesse mundo onde tudo é publi, então não é publi. Ela conta nesse livro a história de uma mulher que não tem bordas, que não tem limites. Ela conta assim que essa personagem surge como com um corpo quase sem densidade, um corpo que se mistura, que se transborda, que experimenta as afetações de dentro e de fora, feito uma coisa só. E é desse lugar que eu tava falando com vocês, né, de como esses limites, quando não acontecem, não são bem marcados, como que eles são extrapolados pelo outro e por nós mesmos de forma muito fácil. Nesse livro também, a Rafaela traz pra gente um ponto que ela chama de as demandas. E ela traz uma metáfora de uma mulher que mora numa casa e essa casa ela não tem gravidade, essa casa deixa essa mulher solta, sabe? Esse lugar sem nada delimitando direito, sabe? Como se você estivesse solta no ar. Pensa, quando a gente tá solta, a gente não tem segurança, né? Então é um lugar sem segurança. E aí ela conta
que essa casa, que ela chama de casa vazia, e eu vou ler para vocês esse trecho, estou lendo exatamente agora, é na página 19. Ela fala assim: a casa vazia tinha muitas demandas, demandas com D maiúsculo, porque é mesmo o nome das criaturas que viviam encrustadas em cada cômodo. Elas pareciam sanguessugas e agiam como uma. Eram escuras, com pintas pretas pelo corpo, e se agarravam a mim com uma boca que sugava como um vácuo. Às vezes, eu tinha certeza de que elas possuíam braços iguais ao de uma pessoa. Quando sugavam a minha pele, parecia um bebê agarrado ao seio enquanto mama. Se me viam passar, ficavam ouriçadas, se digladiando como piranhas em um rio, quando sentem o cheiro de sangue quente. Acho que por eu ser a única coisa viva que trafegava por aquele lugar. Muitas vezes, elas me arrancavam mais do que eu tinha para dar. E aí, um parênteses aqui, quantas vezes essas demandas que acontecem na sua vida sugam de você, arrancam de você mais do que você tem para dar. E aí ela continua dizendo: e eu me desfalecia em um canto, apodrecendo, enquanto elas também se jogavam ali para lamentar que comeriam carne podre nos próximos dias. Ai, é pesado assim, né? Mas ao mesmo tempo não faz refletir, porque muitas de nós vêm desse lugar onde as demandas nos sufocam, as demandas mandam na nossa vida. Você já acorda cheia de demandas, você atende as demandas desde que você nasceu, talvez. Porque nem que se fosse, seja uma menina boazinha, bonitinha, faça isso, faça aquilo, dê conta dessa demanda, dessa outra demanda, você estava ali envolvida nessas demandas. Então você conhece esse lugar. Você já pisou nessa casa. Você reconhece essa dor. E aí, muitas das vezes, nesse momento em que a gente fica de canto, apodrecendo, num canto escuro, sem conseguir se mexer, é porque vem ali a procrastinação. E aí a gente dá um nome de procrastinação, né? Quando, na verdade, talvez seja um esvaziamento, porque na hora que a gente tinha que colocar limites e mostrar ali que existem bordas em nós, a gente deixou passar. O outro passou, o outro invadiu, entrou, fez além. Esteve além dos limites, porque os limites não foram colocados, não existia uma placa de pare ali, dizendo, olha, você não pode passar daqui. A gente não consegue fazer isso com nós mesmos, a gente não consegue colocar uma placa de pare dizendo, olha, você vai trabalhar até às 6 horas. Na hora que der 6 horas, você vai bater o ponto e vai embora. Ah, mas tem muita demanda para entregar. Ok, mas e a sua saúde mental, onde é que fica? A gente entende que às vezes a gente vai passar do ponto, vai passar do horário, eu tô trazendo as 6 horas como um ponto ilustrativo, né? Para cada pessoa vai ser um horário. Mas quando se torna uma frequência, então você está deixando com que os seus limites sejam ultrapassados. Você está fazendo, você está quebrando um pedaço ali das tuas barreiras e deixando que algo, às vezes não é nem alguém, né, mas que algo ultrapasse essas barreiras. E esses limites depois são difíceis de serem colocados e postos. Então, às vezes é por esse caminho que você vai, às vezes não é pelo excesso de trabalho, mas é pela procrastinação, então você deixa para fazer depois, sempre depois, e aí você não se compromete, e você não busca também ajuda, às vezes, para poder entender de onde vem isso, e você fica se afundando numa dor de não dar conta de fazer. E aí, por não fazer tanto, o peso fica ali, porque aquelas tarefas, e aí não são demandas, né? Porque as demandas a gente trouxe aqui como um ponto negativo para poder ilustrar o que está trazendo no livro, mas aquelas tarefas precisam ser resolvidas e feitas, não porque tá te sobrecarregando, porque você se vê obrigada a fazer, mas é porque é algo saudável para você. Eu tô falando da procrastinação quando você deixa de fazer algo saudável para você. Quando você deixa de marcar aquele exame que você tem que marcar. Você deixa de tomar aquele remédio que você tem que tomar. Você deixa de tomar um sol nessa cara, que não vê um sol faz 84 anos. Não tô falando pra ficar torrando no sol também não, porque tudo a gente tem que explicar direito, né? Tomar um solzinho, ir lá fora, sabe? Olhar na direção do sol, assim, de olhos fechados, deixar a luz do sol entrar, assim, né? E ter contato com a sua pele,
coisa de 1 minuto, coisa de 2 minutos. Deixar o teu corpo entender que amanheceu, que já é dia, que é hora de produzir, que você não vive numa caverna, não é? Então, quantas coisas a gente vai deixando de fazer, quantos lugares a gente vai, de certa forma, errando com a gente. Outro exemplo é quando a gente se sufoca de demandas que são dos outros. E aí pode entrar tanto, né, pessoas do trabalho, por exemplo, como pode entrar família de origem, a nossa família atual, pode entrar também aí em relação aos filhos, para quem já os tem, enfim, quantas demandas que a gente percebe ser do outro e a gente não coloca esses limites, a gente não diz pro outro, olha, eu te amo, mas eu vou deixar que você faça isso aqui porque vai ser importante pro seu processo e porque eu não tenho disponibilidade. Ou a gente deixa que o outro assuma e a gente não levanta a mão correndo, sabe aquilo? Ai, você conhece esse lugar, não conhece? Quando alguém fala assim, ai, quem pode fazer tal coisa? E você, assim, ó, parece ter uma força, uma voz que sai de dentro da sua alma e já levanta o bracinho falando assim, não, eu posso. Sendo que às vezes você nem pode. Sendo que você nem é a única pessoa disponível. Mas é por conta de uma dor que você carrega aí, de ter que ocupar esse lugar, né? Volta naquele lugar, de ter que ser a bonitinha, boazinha. Então, não seja a primeira a levantar a mão, espera para ver as pessoas se movimentarem. Deixa o outro mostrar que ele é capaz também. Você não é a única pessoa boa e suficiente no mundo, né? Não é bom que você seja a única pessoa boa e suficiente no mundo. Se a gente se coloca nesse lugar, a gente se coloca muitas das vezes na relação com o outro num lugar de arrogância. Num lugar de eu sei fazer mais do que você, melhor do que você. Eu sei que pode ser palavras duras, eu te peço desculpas se eu te trouxe essa percepção e você nunca havia percebido por esse viés e se isso te machucar, mas não posso deixar de dizer que às vezes, quando a gente se coloca num lugar de que eu faço melhor que o outro, a gente se coloca num lugar de arrogância. Às vezes o outro não vai fazer tão bom quanto você. Ai, meu Deus, eu sei como que é esse lugar da gente achar que o nosso jeito de fazer é mais correto porque a gente faz tudo certinho. Bem-vindo ao clube. Eu estou nesse clube aí, da pessoa que faz tudo, tem que fazer tudo certinho. E aí, quando a gente tem que deixar o outro assumir, a gente fica assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que vai ser tão bom assim? Será que vai fazer certinho? Será que será? Será que você não pode descansar? Aproveitar esse tempo aí disponível para cuidar de você, para fazer algo para você? E um outro exemplo é quando a pessoa não se permite descansar, coloca isso no lugar de culpa, de peso, porque ela sente que não merece, né? Não merece. Eu tenho que fazer milhões de coisas para que eu mereça algum pontinho de luz, de tranquilidade, de leveza na minha vida. Para que eu possa viver esse pouquinho de leveza, eu preciso mover montanhas. Mover montanhas, porque senão não é o suficiente. E aí eu tô aqui para te dizer que ninguém vai te salvar desse lugar, mas que se você escuta esse podcast e você se identifica, poxa vida, então talvez você tenha aí condições de fazer diferente. Daí como que faz diferente? Faz o contrário. Ah, eu quero procrastinar, não quero fazer uma tarefa e tudo mais. É claro que você vai ter que procurar terapia se você tá num quadro de procrastinação aguda, tá bom? Não vai ser um podcast que vai resolver a sua vida. Por favor, não procrastine isso, procure um psicólogo, uma psicóloga para poder te atender. Pode falar comigo também que ou eu te atendo ou eu te indico alguém que possa te atender. Se você não sabe, eu sou psicóloga. Mas aí, voltando. Então, assim, tô procrastinando alguma coisa que me faria bem, tô deixando de fazer algo que me faria bem, então eu faço o quê? Faço o contrário. Então, eu assumo um compromisso comigo de que hoje, na hora que eu tiver lá que tomar meu remédio, que eu não tomo um dia sim, dia não, sendo que eu tenho que tomar todo dia, hoje eu vou tomar certinho. Vou marcar aquele médico que eu tinha que marcar. Eu vou trocar esse óculos que tá 84 anos com grau errado. Eu vou mandar mensagem pra pessoa que eu falei que ia mandar. Eu vou fazer alguma coisa que seja boa pra mim. Eu vou dormir melhor. Eu não vou ficar rolando o feed e vou dormir 1h da manhã. Eu vou dormir 11 horas, 10h30, que foi o horário que eu falei. Mesmo que seja difícil. É difícil, mas, gente, aqui qualquer pessoa, por favor, vamos lá, vamos conversar de um lugar aqui, ó. Vamos lá. Um lugar muito adulto e muito responsável.
qualquer pessoa nesse mundo consegue pegar o celular, colocar lá o horário de despertar no dia seguinte, colocar esse celular a 3 cômodos de distância e deitar na cama. Consegue. Ah, mas... pois é, eu sei, não é fácil. Ah, mas o Instagram... eu sei. Foi feito pra isso, foi feito pra te viciar. Você cai quem quer, o golpe tá aí. Ah, mas o TikTok, pois é. Ah, YouTube, pois é. Ah, mas o podcast, se estiver ouvindo podcast, pode ouvir até meia-noite. Mentira, não pode não. Não pode. Não pode, tem que terminar antes as tuas tarefas e se permitir descansar mais cedo, não é? Então, às vezes a gente complica muito, mas eu não consigo fazer, gente, não tem como você não conseguir, entende? Vai ser difícil, claro, eu entendo que vai ser difícil. Tem outras coisas que são mais difíceis, como, por exemplo, às vezes você precisa ir pra academia e você não consegue, aí tem um monte de rolê envolvido, né? Uma coisa grande envolvida. Você precisa sair de casa, você precisa ter um compromisso, você tem que fazer uma tarefa que dura aproximadamente 1 hora. Aí a gente já tá falando de um outro lugar. Às vezes tem outras inseguranças com essa ação. Agora a gente tá falando de uma coisa prática, que é colocar o celular lá, desligar o celular e ir dormir. Então, vamos partir desse lugar de que a gente consegue? Outra coisa que a gente consegue. Não consigo fazer uma viagem e desfrutar. Tá, mas eu consigo tomar um café com uma amiga, talvez, porque eu mereço. Isso é possível pra mim. Colocar isso como uma forma de descanso e uma forma de fazer algo sem culpa. Isso eu consigo fazer, então é isso que eu vou fazer. Não estamos falando de cenários perfeitos. Eu não consigo sair do trabalho 6 horas, que é o horário de bater o ponto, mas eu consigo colocar essas horas extras aí lá na ficha lá, ou bater o ponto na hora certa lá, pra eu receber essas horas extras, porque eu mereço. Ou eu consigo dizer, olha só, pro meu chefe, olha só, eu tenho um compromisso nos próximos dias, a partir das 8 horas, não vou poder passar desse horário. Mas qual que é o teu compromisso? É um compromisso com você. Preciso tomar um banho, preciso fazer minha unha, pentear meu cabelo, preciso ler um livro, preciso estar com a minha família, não é? Então, assim, de você começar a colocar você nesse lugar de insubstituível na sua vida, porque tudo substitui você, tudo pode passar por cima de você. Então, quais são as ações? E aí, assim, pensa no que você tá fazendo e faz o contrário, entende? Vai por esse caminho, estou fazendo tal coisa. O que eu estou fazendo tal coisa, isso é ruim pra mim, isso me leva pro lado de ser guerreira, de ser forte, de viver nesse peso. O que eu faço? Faço o contrário, certo? Respira. Esse lugar, né, de complicar demais é um resquício desse lugar de guerreira. É um lugar onde você pensa o que vão achar de mim, e se eu errar, enfim, como vai ser esse peso? Mas eu te pergunto, quais pensamentos eu posso trazer? Quais pensamentos você pode trazer para poder se tirar dessa dor? Então você pode pensar assim, que você não é tão importante assim, que as coisas não estão fechadas e limitadas e prontas e acabadas. Existe muito mundo para viver, muita coisa para viver. Entende? Você não precisa se colocar nesse lugar de tanta importância assim. Porque tá tudo bem, tá tudo bem. O que você fizer de errado, ou que não entregar perfeito, ou que não entregar na hora, ou aquilo que não ficou intenso demais, grande demais, complicado demais, aquilo pode vir a ser uma outra coisa depois. E tá tudo bem. E se alguém não gostar, talvez essa pessoa possa te ensinar um caminho. Ou talvez essa pessoa esteja só criticando e na verdade ela deva ela mesma fazer, porque se ela não está satisfeita, quem sabe? Ela fazendo, ela fica satisfeita com aquilo que pode ser entregue. Mas você não tem que atender a demanda daquilo que ninguém impõe para você. Por mais difícil que isso seja. Eu sei que eu tô falando aqui mansinho, mas que na vida real é difícil, às vezes, pra gente sustentar esse lugar. Mas eu não tô querendo te curar das suas feridas ou te tirar desse lugar de dor. Eu tô só te mostrando que é um caminho possível, mesmo que seja um caminho difícil. O objetivo aqui também não vai ser esgotar o tema, porque eu também não quero apresentar uma tese de doutorado e complicar demais. Mas é que esse lugar, dentro de mim, o que ele quer, o que é que ele quer dizer, hein? Então, quando vier essa dor, essa angústia, você pode colocar a mão no peito assim, uma mão em cima da outra, e respirar fundo,
e se perguntar assim, o que é que esse lugar dentro de mim quer dizer? Por que eu tô complicando tanto? Por que eu tô procrastinando tanto? Por que eu tô pesando tanto? Por que eu tô indo por esse caminho? Por quê? Qual parte de mim sentiu que errar, não entregar, não fazer, seria não ser amada? Em que momento um lugar dentro de mim e anterior à pessoa que eu sou hoje sentiu isso? Sabe por quê? Provavelmente foi a tua criança que sentiu isso em algum momento, sabe? A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Tem um autor que fala isso, eu vou até procurar aqui para falar qual é o nome do autor, peraí. Pronto, foi dada a autoria como de Lia Luft. Então ela traz, né, esse conceito de que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E realmente, a infância está ali presente em todas as nossas fases, porque a infância foi o chão que construiu a base de quem nós somos hoje. Então, se hoje algo dói, machuca, nos fere, nos dilacera, é porque talvez essa dor venha ali da infância. Então, quando você era uma menina, um menino, quando você era bem pequenininho, talvez você tenha vivido alguma experiência que te mostrou, que te impactou, que se você não fosse bom o suficiente, você não seria provavelmente amado. Talvez você não tivesse dado essa legenda, porque você não tinha cognição suficiente para isso, mas hoje a gente pode acessar esse lugar e trazer essa legenda para aquela memória. Será que agora te vem alguma memória à tona? Será que você se lembra de algum momento em que você era uma criança e aí você entendia ali no fundo do seu ser que ou você fazia e ia naquele caminho, ou então você não seria amada e vista? E ser amada é combustível essencial para uma criança. E nós não estamos aqui falando mal dos seus pais ou cuidadores, tá? Eles entregaram o que eles tinham para dar. Claro que às vezes alguns são negligentes, são mal intencionados, e a gente considera isso aí também, mas vamos trazer aqui um território neutro para a gente trabalhar sobre você. Não é sobre seus pais, é sobre você. É você a pessoa que merece cuidado, que merece zelo, que merece ser vista. Então, será que você consegue acolher esse lugar e trazer para você, construir para você um lugar seguro, onde você se garante que você vai se amar, mesmo se você errar, entende? Não é sobre o amor do outro mais, é sobre o seu amor. Eu vou me amar se eu errar. Eu vou me amar se eu não for tão boa assim. Eu vou me amar se o erro acontecer, se eu não for tão útil, tão necessária, tão despreendida, tão solta, tão ok como eu gostaria, tão perfeita como eu deveria. Na minha cabeça, eu deveria. Então, eu não vou deixar de me amar por ser humana. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo ser o suficientemente bom e viver agora com esse lugar onde eu dou as mãos para minha criança e eu me acolho e eu sou uma pessoa adulta, mas a minha criança não fica mais sozinha, abandonada dentro de mim? Será que eu consigo olhar para essa ferida e então buscar curar essa ferida que existe dentro de mim, sabendo que essa ferida vai voltar muitas vezes, e essa cena e essa dor vai voltar muitas vezes, mas que a vida é um processo. E pensar, né, como que eu vou fazer isso constantemente? E entender que é isso, é um processo e que a gente vai ficando mais sábia à medida em que a gente faz e que a gente confia. E eu quero que você saiba que você não precisa ser refém das dores do passado. E que o passado pode ser uma ponte que te conecta com uma versão mais saudável de si, se você souber trabalhar esses conteúdos que vêm ali do passado. Não precisa ter medo de sentir. Sentir é importante. Doer é importante. Porque há uma mensagem que precisa ser vista. E fugir dessa mensagem não te coloca mais perto de resolver as suas dores de uma vida inteira. Então a gente precisa olhar para essas mensagens e encará-las de frente. Acredite então na sua capacidade interior, sabe? De remexer nos seus porões e tirar coisas boas dessa lama toda. Acredite que a dor não é um lugar de parada, mas é um ponto de partida de uma vida mais próspera,
mas feliz, com dignidade e leveza. E desse lugar eu te convido para dizer: eu não quero mais. Eu não quero mais essa dor e esse peso, esse lugar de peso, esse lugar pesado. Eu quero, eu posso e eu vou dizer que fazer isso aqui, que eu estou querendo fazer da minha vida, fazer isso daqui, viver a minha vida, viver o que eu tenho para entregar para o mundo, o que eu tenho para entregar para mim, viver o meu melhor é fácil e é leve. Não vai ser mais um lugar pesado, porque eu nasci para fazer isso, para fazer algo leve, porque eu escolho fazer algo leve. E eu vou me dar permissão para fazer com que a vida seja leve, para que a vida tenha várias nuances de leveza. Então, eu vou dizer para mim: eu sou capaz e eu vou fazer isso ser fácil. Ser assim, ó, no estalar de dedos. Porque meu tempo de guerreira acabou. Bom, gente, por hoje era tudo isso aí que eu tinha para dizer. Espero que faça sentido para você, que você consiga complicar menos na vida, que você encontre caminhos de fazer as coisas de uma forma mais leve. Esse episódio foi a minha forma de não complicar. Eu tentei complicar o menos possível e trazer aquilo que estava no meu coração e que fazia sentido. E eu sinto que eu consegui entregar algo que me ajuda a ir nessa direção de complicar menos. Como eu sempre digo e sempre vou dizer para vocês, é um processo, tudo é um processo. Eu também estou no caminho de aprender, né? A vida é um aprendizado para todo mundo. Eu também estou nessa jornada, então que através, né, de um exemplo do que aconteceu comigo, foi real, foi recente, isso possa te tocar de alguma forma e te fazer perceber nos lugares que você está se complicando demais, e entender que não precisa, entendeu? Não é que não precisa porque uma validação externa vai dizer que não precisa, mas é porque você não merece essa complicação toda. O que você pode, vamos colocar um exercício, assim... O que você pode fazer nessa semana, entre hoje, que é o dia do episódio, ou o dia que você estiver ouvindo, em uma semana, vamos colocar assim. O que é que você pode fazer descomplicando, sabe? Descomplicando. Aquilo que você já vai olhar, a tua mente vai trazer 1000 possibilidades, 1000 caminhos, 1000 nuances, e que você vai falar assim: eu vou descomplicar. Entende? Então, às vezes, você vai estar querendo fazer um almoço super elaborado, mas você tá correndo, você vai falar: eu vou pedir uma marmita. Pronto, descompliquei. Às vezes, você pensa que deveria pegar uma demanda do trabalho e você vai falar: não, eu não consigo, pode deixar que a fulana faz, estou descomplicando. Sei lá, às vezes no seu relacionamento, uma coisa que você insistiria e brigaria e causaria maior estresse na relação, mas às vezes é uma coisa simples e que dá pra resolver facilmente. Então eu vou lá e vou descomplicar. Às vezes é um podcast que você quer gravar e que você tá querendo 1 milhão de referencial teórico para colocar no podcast, como se fosse uma tese de doutorado. E aí você vai fazer o que lá? Você vai pegar e vai gravar, minha filha, como se não houvesse amanhã, né? Como se você não fosse importante, porque na verdade você não é, querida. O mundo está acontecendo, ninguém tá se importando com o que você tá fazendo, meu bem, por favor. Tá achando que você é quem? Então, por favor, descomplica. Não precisa. E assim, você pode entender isso como algo muito negativo, né? De tipo, nossa, eu não sou ninguém diante desse universo gigante. Gente, quantos bilhões de estrelas existem e você tá sofrendo por causa de um trem que você quer fazer? Ah, não. Vamos falar a verdade? Ah, gente, não é tão importante assim, não. Que é isso? Nem se a gente fosse Jesus, por favor, né? A gente não é, né? Estamos quilômetros de distância disso. Então, por favor, as suas ações não vão impactar toda a humanidade. Fica tranquila, vai no caminho, vai no fluxo da leveza. Vai no fluxo da leveza, tá bom? Então é isso, hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, vê se você escolhe a leveza. Um beijo!